Bom dia! Já que a gente acabou de ver relações entre retas, planos e pontos entre si, e distâncias e ângulos, né, entre retas, entre planos e entre retas e planos, comecemos, pois, a parte de círculos e esferas. Tá? Vamos só abrir aqui. Bom, círculos, né? O círculo, pessoal, uma questão semântica aqui. Existe a circunferência, que é justamente essa linha. O círculo é a região circunscrita pela circunferência, tá? Isso no livro é chamado de círculo, mas a gente vai tratar como circunferência, né? Uma circunferência é o conjunto de pontos no plano, né? É o lugar geométrico dos pontos no plano que estão a uma certa distância r. E essa distância r será chamada de raio, né? Denota o raio. O centro, este centro A, ele tem coordenadas AB, tá? E P, aqui descrito nessa figura, ele tem coordenadas XY. Ou seja, a gente quer determinar a equação da circunferência, né? Então, XY denota um ponto arbitrário na circunferência, tá? Pode ser qualquer ponto em cima da circunferência. Então, a primeira coisa que a gente quer demonstrar essa equação, que é a equação da circunferência, né? Bom, primeiro, o vetor que liga o ponto A, o centro, né, até o ponto P, que é esse vetor AP, pela notação de Grassmann, é o vetor P menos A, né? Vetor P menos A. Então, o P tem coordenadas XY, o A tem coordenadas AB, e quando eu subtraio o A do ponto P, né, obtendo assim as coordenadas do vetor AP, né, são as coordenadas x menos A e y menos B. Agora, o raio, né, isso é o vetor raio, que liga o ponto A até o ponto P. O raio, ou seja, o que a gente mede com uma régua, né, é a norma desse vetor AP. Ou seja, a norma deste vetor de coordenadas x menos A, y menos B é exatamente a raiz quadrada do quadrado das componentes. E se vocês elevarem essa equação ao quadrado, então essa raiz desaparece e vai ficar x menos a quadrado mais y menos b quadrado é igual a r quadrado. Esta é a equação da circunferência, né? É justamente o que a gente gostaria de demonstrar. Pessoal, eu uso matemática. Essa versão do Matemática é um programa excelente para fazer figuras, para cálculo numérico, e vocês possivelmente usarão no futuro. Então aqui eu deixo aqui os comandos, né, dessa parte. Quem quiser brincar lá no Matemática, né, ele não é um programa livre, né, mas você pode fazer o download dele a cada 15 dias, né, para pegar uma licença nova e brincar com isso. Não é obrigatório na disciplina, mas é muito ilustrativo, né, por isso que eu uso ele aqui nessa parte da disciplina. Então o exemplo 1 diz: escreva a equação de uma circunferência de raio 8 e centro de coordenada x é igual a 5 e y é igual a menos 7. Então aqui estão os comandos para fazer circunferência e exalta aqui o ponto, o centro com um pontinho vermelho, tá? O centro é 5 e menos 7, como dá para ver aqui no gráfico aqui, ó. Abscissa 5
e ordenada menos 7, tá? E raio 8. Então, imediatamente, né, só lembrando no slide anterior, só relembrando aqui no slide anterior, que se o centro é A e B, tem coordenadas A e B, então a equação da circunferência é x menos a quadrado mais y menos b quadrado é igual a r quadrado. Tá? Então, se é dado o centro e o raio, imediatamente a gente pode escrever a equação da circunferência. O centro tem coordenadas x5. Então, x menos 5 ao quadrado. Ordenada menos 7. Y menos 7. Ou seja, vai ficar y mais 7 ao quadrado é igual a raio ao quadrado, que é 8 ao quadrado. Né, e vai ficar 64. Então, esta é a equação da circunferência de raio 8 e centro 5 e menos 7. Tá? Exemplo 2. Nem sempre, pessoal, nem sempre a equação de uma circunferência vai ser dada numa forma bonitinha, assim, de um quadrado, de um binômio, aqui, perfeito, né? Um binômio também y perfeito e o r quadrado do outro lado da equação. Tá? Então agora a gente vai explorar essa possibilidade. Identifica o lugar geométrico dos pontos que satisfazem essa equação. x² mais y² menos 10x mais 14y mais 10 é igual a 0. Olha só, para começar o assunto, vocês têm uma dica aqui. Tem x² mais y². Ou seja, é sempre bom colocar à esquerda os termos, né, quadráticos. Tá? Os termos de ordem 2, de potência 2 aqui. E como esses termos eles têm coeficientes 1, isso já indica que isso daqui deva ser uma circunferência. Então, para que a gente demonstre isso, né, se for, pode ser uma circunferência, a gente vai ver daqui a pouco que pode ser uma circunferência, pode ser um ponto ou pode ser um conjunto vazio. Então a gente vai explorar esses casos, mas daqui a alguns minutos, tá? Por enquanto, a gente deve lembrar a fórmula do binômio, né? X menos a quadrado é igual a x² menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, e a gente vai implementar um protocolo que se chama completar quadrados, né? Aqui, primeiro, antes de fazer o caso geral, a gente precisa ver um exemplo para ver como as coisas funcionam, né? Como essa ferramenta pode ser usada. Segue-se que x², essa é a equação dada no enunciado, tá? Então a primeira coisa aqui, eu vou agrupar do lado mais esquerdo da equação os termos em x, depois vou agrupar os termos em y, e logo após eu vou colocar os termos constantes, tá? Por essa expressão, pessoal, né, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quando a gente analisa o termo em x, então olha só, a gente pode pensar que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então a gente já sabe que o segundo termo aqui é 5, porque é 2 vezes o 10, né, o menos 10 é menos 2 vezes 5, né? Então a gente pode simplesmente somar, né, para o que significa completar quadrado? Significa obter de uma expressão assim, que tem termo quadrático, um termo linear, né, um polinômio mônico, que é de ordem 1, né? Então a gente completa. Então, olha só, x² menos 10x, vocês podem imaginar que é x² menos 2ax, né, onde esse a é igual a 5. Agora, falta esse termo, a quadrado, que é o 5 quadrado. Então a gente vai colocar artificialmente esse 5 ao quadrado, só que isso daqui é uma equação. Você não pode fabricar números, né, nem variáveis em uma equação. Então eu vou somar aqui 5 ao quadrado e subtrair 5 ao quadrado, ou seja, no fim das contas eu não fiz nada. Eu somei 0, 5 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Mas eu completei esse quadrado.
tá? De maneira que x² menos 10x mais 25 fosse igual justamente a x menos 5 ao quadrado. Tá? Mesma coisa para o y. Olha só, na equação original a gente tem y² mais 14y. Então, y² mais 2 vezes 7y mais 7 ao quadrado. Então eu vou somar 7 ao quadrado e subtrair 7 ao quadrado. Tá? E o 10 é o 10 original. Então agora ficou x² menos 10x mais 25, mais y² mais 14y mais 49. Tá? Essas duas partes, né, esses dois conteúdos da equação, o conteúdo x vai ficar x menos 5 ao quadrado. Essa parte aqui da equação vai ficar também um binômio, y mais 7 ao quadrado. E os termos que eu somei para completar o quadrado. Só que os termos que eu subtraí vai dar 10 menos 25 é menos 15, menos 49 vai dar menos 64. Quando eu passo para o lado direito da equação, vai dar 64. Ou seja, a gente converteu esta equação esta equação do enunciado, nesta equação que é familiar para nós, né? É familiar a nós. Então essa equação, imediatamente, se vocês veem a equação, essa equação é uma circunferência de centro x igual a 5, y igual a menos 7 e raio 8. Se vocês lembrarem do exemplo 1, né, o exemplo 1 dizia para calcular a equação de uma circunferência, né, escrever a equação de uma circunferência de raio 8, centro 5 e menos 7. Né, e a gente tinha escrito exatamente essa equação. Portanto, ambas as equações, a equação do exemplo 2, que é x² mais y² menos 10x mais 14y mais 10 é igual a 0. E a equação do exercício 1, que é x menos 5 ao quadrado mais y mais 7 ao quadrado é igual a 64, ambas essas equações descrevem a circunferência de raio 8 e centro 5 menos 7. Então, identifique o exemplo 2. Identifique o lugar geométrico dos pontos que satisfazem a equação x² mais y² menos 10x mais 14y mais 10 é igual a 0. Então, o lugar geométrico é justamente a circunferência de raio 8 e centro 5 e menos 7. Esse exemplo, pessoal, é muito importante porque, como eu disse, nem sempre a equação da circunferência vai ser dada numa forma bonitinha, assim, fechada, né? Onde vocês podem ler exatamente o centro e o raio imediatamente. Né? O caso mais geral de uma circunferência vai ser desse tipo. Tá? Então eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. Tá? Antes de vocês fazerem esse exercício, né, identifique o lugar geométrico dos pontos que satisfazem a equação x² mais y² mais 6x menos 2y mais 1 é igual a 0. Tá? Antes de vocês fazerem esse exercício, vamos fazer um exemplo 3. Tá? Que eu estou mudando os coeficientes, mas a técnica aqui, o protocolo é o mesmo. Tá? Então, logo após a resolução deste exemplo 3, parem o vídeo e façam o exercício 1. Tá? Tá combinado? Exemplo 3. Identifique o lugar geométrico dos pontos que satisfazem a equação x² mais y² menos 6x menos 4y menos 12 é igual a 0. Né? A gente já sabe completar quadrados, né? Essa técnica. Então, a equação tem um x² menos 6x. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então a gente já sabe que o termo livre, o coeficiente constante aqui é igual a 3. Então a gente pode, esse x² menos 6x, ele pode se tornar um binômio se a gente somar 9, né, que é exatamente o 3². Analogamente,
y² menos 4y, né? Isso daqui, se a gente pensar numa forma de um binômio, essa expressão y² menos 4y, ela pode ser imaginada como y² menos 2 vezes 2y, mais 2 vezes ao quadrado, né? Ou seja, mais 2 ao quadrado. Ou seja, isso pode ser convertido num binômio somando 4, tá? Então, a gente vai somar 4 do termo em y e 9 do termo em x em ambos os lados dessa equação, né? Porque se eu somar do lado esquerdo, o 9, eu tenho que subtrair 9. Se eu somar do lado esquerdo 4, eu tenho que subtrair 4. Né? Então, os termos que a gente subtrair, a gente vai passar para o lado direito da equação. Né? Então, olha só, essa equação original, eu somei aqui o 9 para transformar esse termo em x num binômio. Eu somei o 4 do lado esquerdo da equação para transformar esses termos em y, né, e a constante também num binômio. E como eu somei 9 aqui e 4 aqui, então eu vou somar 9 aqui e 4 aqui do lado direito também, para compensar isso. Né? Tudo que fizermos de um lado da equação, temos que fazer do outro também, né, em termos de alterações. Portanto, essa equação, completando os quadrados, se transformou em x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 12 mais 4, que é 16, mais 9, que é o que vai dar 25, que é exatamente 5 ao quadrado. Então, esse lugar geométrico aqui é uma circunferência de raio 5, como se pode ler do lado direito, e o centro é 3 e 2. Tá? Só isso. O caso mais geral, ele pode ser estudado dessa maneira. Tá? Identifique o lugar geométrico dos pontos que satisfazem a equação x² mais y² mais ax mais by mais c igual a 0. Então, olhem só. Aqui, o caso mais geral, anteriormente, a gente tinha estudado casos de circunferências. Mas aqui a gente vai ver, em 2, 3 minutos, que essa equação, ela é, sim, em geral, de uma circunferência. Tá? Só que ela também, essa circunferência, o raio dela pode ser 0, e quando uma circunferência tem raio 0, somente sobra o centro. Então a circunferência colapsa em um ponto, que é o centro da circunferência. E ela pode ser o conjunto vazio também. Tá? Então, para não ficar muito abstrato, vamos desenvolver isso. Então, o nosso protocolo aqui é o seguinte. Primeiro, vamos pegar esta equação aqui, x² mais y² mais ax mais by mais c igual a 0. Vamos agrupar, né, mais à esquerda os termos em x. Então, olha só, x² mais ax. Esse x² mais ax, ele pode ser escrito como x² mais 2 vezes a sobre 2x mais a sobre 2 ao quadrado. Né? Isso pode ser escrito, pode ser imaginado um binômio se a gente imaginar aqui, se a gente somar um a sobre 2 ao quadrado a mais. Aí a gente tem que subtrair, né, do lado esquerdo da equação também, um a sobre 2 ao quadrado. Analogamente, né, de maneira similar, o y² mais by, ele pode ser imaginado como y² mais 2 vezes b sobre 2y, mais, né, aí eu vou somar para tornar isso um binômio, mais b sobre 2 ao quadrado, né, que é b2 sobre 4. Então, eu vou somar a2 sobre 4 mais b2 sobre 4 em cada lado da equação. Né? Somei aqui, né, um a2 sobre 4 do lado esquerdo, vou somar do lado direito. Somei o b2 sobre 4 do lado esquerdo, vou somar o b2 sobre 4 do lado direito. Tá? Para que, então, esta equação
se torne a soma de dois binômios, um binômio em x, um binômio em y, e os termos, quando eu completei o quadrado do lado esquerdo, né, eu somei do lado esquerdo, vou somar do lado direito. Então esses termos eu também somei do lado direito. Então ficou uma equação aqui, x mais a ao quadrado, binômio em x, mais x mais a sobre 2 ao quadrado, que é o binômio em x, mais y mais b sobre 2 ao quadrado, que é o binômio em y, né? E isso é igual a 2 sobre 4 mais b quadrado sobre 4 menos c, né? Que esse c passou para o lado direito. Agora, a gente pode chamar esse coeficiente constante de r quadrado, né? E imaginar que isso seja a equação de uma circunferência, né? Agora, né, então essa aqui é a nossa equação. O centro aqui dá para ler que é menos a sobre 2 e menos b sobre 2, né? Tem essas coordenadas. O x é igual a menos a sobre 2 e o y é menos b sobre 2. Agora, olha só. Para que essa equação descreva uma circunferência, o raio, né, esse aqui, o raio ao quadrado, ele tem que ser maior que zero, claro, porque é o raio ao quadrado, né? Então isso daqui tem que ser alguma coisa positiva, tá? Só que essa equação aqui, pessoal, é uma equação arbitrária, geral. Os coeficientes A, que acompanham o x, o coeficiente B, que acompanha o y, e o coeficiente constante c, eles são arbitrários, eles podem ser quaisquer números reais. Então a gente não tem controle sobre isso no caso geral. Então a gente tem que analisar, portanto, os três casos. Primeiro caso, vai descrever uma circunferência, se, claro, o raio quadrado for maior que zero, tá? Agora, se esses coeficientes A, B e C se concatenarem de maneira que esse raio ao quadrado seja menor que zero, olha só, o raio ao quadrado, o número ao quadrado negativo, né, só pode ser um número complexo. Então, como a gente o raio tem que ser um número real, segue-se que essa equação é o conjunto vazio, né, porque o raio tem que ser um número real. Então, se o a quadrado sobre 4 mais b quadrado sobre 4 menos c for negativo, isso é o conjunto vazio. E se resta o caso onde esse coeficiente do lado direito seja igual a zero, tá? Então, como eu disse, quando o raio ao quadrado for igual a zero, o raio vai ser igual a zero e a circunferência se reduz a um ponto que é justamente o centro, tá? Então, tem três casos dessa equação. Quando o lado direito, né, os coeficientes constantes forem maior que zero, circunferência, menor que zero, conjunto vazio, e igual a zero, o centro, né, a circunferência colapsa somente num ponto, que é o centro, de coordenadas menos a sobre 2 e menos b sobre 2. Tá? Uma das últimas coisas que a gente pode ver sobre a equação da circunferência é determinar a circunferência que passa por três pontos, que não sejam colineares. Tá? Porque três pontos colineares significam que os três pontos estão na mesma reta, né? Sobre a mesma reta. Então eles não formam uma circunferência, eles formam uma reta, né? Eles determinam uma reta. Então a primeira coisa a observar é que três pontos que não estejam na mesma reta, eles determinam uma única circunferência. Como a gente pode determinar esta equação? Bom, a equação mais geral da circunferência a gente já viu que é desse tipo, né? E um ponto qualquer, né? A gente quer determinar a circunferência que passa por três pontos. Então, esses três pontos, né? Dentre esses três pontos, eles pertencem à circunferência se somente se suas coordenadas satisfizerem esta equação. Então, quando a gente substitui os três pontos, as coordenadas dos três pontos dados, nessa equação, né, o x e o y dos três pontos, nessa equação a gente vai ter uma equação para cada ponto.
Então a gente vai ter 3 equações e teremos também 3 variáveis, A, B e C. E como a gente tem 3 equações e 3 variáveis, resolvendo tal sistema, a gente encontra a equação da circunferência, ou seja, o centro e o raio. Tá? Então, o exemplo 4. Determine a equação da circunferência. Deixa eu só verificar aqui se está gravando, né? Beleza? Determine a equação da circunferência que passa pelos pontos P1 de coordenadas menos 1 e 2. Olha só. P1 de coordenadas abscissa menos 1 e ordenada aqui, ó, abscissa menos 1 e ordenada 2. Tá? O P2 ele tem abscissa 0, né? Então ele está no eixo Y. E o Y é igual a 1. O P3 ele tem abscissa menos 3, está aqui, e a ordenada 2. Então esses 3 pontos estão aqui, ó, o P1, P2 e o P3. Tá? Esse daqui é o P1, este daqui é o P2 e este ponto aqui é o P3. Bom, quem quiser, né? E o matemática, o programa matemática, ele determinou aqui exatamente essa circunferência, tá? Então o comando é esse. Vocês definem um conjunto de pontos que aqui é formado pelo P1 de coordenadas menos 1 e 2, o P2 de coordenadas 0 e 1 e o P3 de coordenadas menos 3 e 2. Tá? Então esse é o comando para quem quiser determinar a circunferência que passa por esses 3 pontos. Tá bom? Pessoal, a gente continua na parte 2, porque por alguma razão o computador travou aqui. E eu vou